Olá a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida. Este é o programa Passando a Letra, aqui na nossa rádio e TV Lula na Veia. E eu convido você a permanecer aqui conosco nos próximos minutos. Hoje temos alguns assuntos pesados para tratar. E eu espero que você consiga aí, né, com otimismo, acompanhar as reflexões. Hoje, a CPI da Covid iria ouvir o senhor Pedro Batista, que é o responsável pelo um dos maiores convênios do nosso país, a Prevent Senior. Eu não sei se vocês se lembram, logo que começou a CPI da Covid, eram tantos assuntos que fervilhavam para que a CPI trabalhasse, pescasse e fosse a fundo, né? Que muitos deles acabaram sendo esquecidos por algumas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. Eu lembro que logo no começo se falou bastante da Prevent Senior. E eu não entendi direito o que estava, né, ligando a Prevent Senior à CPI da Covid, e depois vieram tantos assuntos, tantas suspeitas de crime e tantos crimes descobertos, que eu até esqueci desta menção da Prevent Senior. Até que ontem à noite, fazendo as pesquisas, né, para o nosso programa aqui, eu vi que este senhor, o Pedro Batista, responsável aí pela rede Prevent Senior, teria sido convocado para depor hoje na CPI da Covid. E aí eu fui atrás do que se tratava. E o caso é assim escandaloso, cruel, né? Alguns blogueiros, alguns comentaristas do caso estão se referindo a esta pessoa responsável pelo convênio como Mengele brasileiro, para vocês terem ideia. Por quê? Eu sempre ouvi dizer que a Prevent Senior é muito famosa por dar um bom atendimento às pessoas que já estão entrando na terceira idade, né? Tenho amigos que têm convênio, né, com essa empresa. Já tive oportunidade de entrar em 2 hospitais deles para poder visitar amigos. E assim, aparentemente, tudo muito lindo. Até que surge a pandemia. E aí, então, a CPI da Covid recebe denúncias contra a Prevent Senior. E o que esta denúncia diz? A Prevent Senior está sendo acusada de usar seus pacientes, maioria na terceira idade, né, como cobaias para experiências com o kit Covid. Lembra do kit Covid? Hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina, né? Tudo aquilo que a gente cansou de ver ser debatido na CPI da Covid e que a OMS não recomenda porque não tem nenhuma pesquisa que prove, né, que estas medicações associadas
combatem o vírus. E vocês devem se lembrar também o quanto o presidente da República insistiu nesta questão da cloroquina, dando cloroquina até para Ema, lá no Palácio do Planalto. Lembram-se disso? Aquela cena horrorosa, vexatória, medíocre, ridícula, né? Do presidente com uma caixinha na mão correndo atrás da Ema para oferecer à Ema a cloroquina, né? E nós, durante a apuração da CPI da Covid, pudemos comprovar o envolvimento do Ministério da Saúde e do Ministério da Saúde paralelo, né? Que tinha até aquela tal de Nise, um tal de doutor Osmar, sei lá, nem lembro mais o nome do homem, que indicavam, né, tratamentos para que o Ministério da Saúde, com o aval do presidente da República, adotasse. E óbvio, né, que a CPI acabou provando para nós que algumas pessoas ganharam um dinheirinho bom com estes laboratórios, né? Então, como o governo federal investiu muito nestas medicações, acredito que eles conseguiram um aliado aí dentro do convênio Prevent Senior para fazer uma pseudo pesquisa científica com a utilização deste kit COVID. Por que eu estou falando pseudo-pesquisa científica, né? Porque nós que já tivemos a oportunidade de trabalhar com pesquisa científica, sabemos que existe um rigor, uma metodologia que deve ser seguida e, dependendo dos números alcançados, ou você abandona aquela metodologia e corrige, né, com uma outra, ou então os dados que você conseguiu através desta pesquisa, você também pode usá-los para provar uma outra tese que não aquela que você estava buscando. E no caso da Prevent Senior, ninguém foi especializado em pesquisa científica junto às metodologias do hospital para poderem comprovar, né, uma tese científica ou não. E o mais grave ainda, nenhuma das cobaias humanas, ou seja, nenhum paciente foi questionado se gostaria de participar desta pseudo-pesquisa, né? Então, ao receber estas denúncias, a CPI da Covid dedicou-se esse tempo todo, desde que a Nise foi depor até os dias de hoje, levantando materiais que comprovam, né, a denúncia feita à CPI da Covid. Então, o que eles encontraram? Os hospitais conveniados à Prevent Senior, com o apoio do governo federal, né, obrigaram os médicos a prescreverem o kit COVID até para paciente que só apresentava sintomas gripais. Então, não precisava nem ter um teste de COVID realizado. Se você chegasse lá com coriza, com febre, dor no corpo, né? Ou seja, sintomas muito comuns de qualquer gripe que a gente já tenha pego ao longo da vida, você seria medicado com o kit COVID.
É claro que tem médicos que, primando pelo seu diploma e pela sua promessa ao se formar, não prescrevia o kit. E aí então sofriam punições da direção do hospital. Dependendo do médico, ele era mandado embora. Dependendo do médico, eles não querendo se desfazer de uma determinada, né, de um determinado profissional, o que se fazia? Se trocava a receita daquele determinado médico. O paciente, ao sair, tinha lá alguém da enfermagem que pedia para ver a guia, né, de medicação. Se não tivesse ali prescrito o kit COVID, o próprio enfermeiro fazia a prescrição com autorização da direção do hospital para o paciente tomar o kit COVID. E aí o médico era advertido. A tragédia ainda vai além. Além deles forçarem a prescrição e terem a sua maior população composta por pessoas da terceira idade, o funcionário que fosse positivado no exame contra a Covid, ou seja, estava com Covid, estava com coronavírus, tinha que ir trabalhar, não era dispensado do trabalho. E a justificativa que davam era justamente esta pseudo-pesquisa científica, né? Eu fiquei, confesso, horrorizada, né, quando eu ouvi o nome Mengele brasileiro. Falei, meu Deus do céu, o que será que esse homem fez, né? E aí fui atrás das notícias e de verdade, né? O que ele fez lembra bem um programa que nós já tivemos aqui falando a respeito do nazifascismo, né? Há um tempo atrás aí, não muito tempo atrás. E agora, né, os senadores ficaram sabendo que os advogados da Prevent Senior vão entrar com processos judiciais contra os funcionários que forem depor em qualquer lugar contra o hospital, ou seja, não pode passar informação. Se passar a informação, vai ser processado, né? Com base no que eu ainda não sei, mas é o que está rolando aí hoje pelas redes sociais. E eu quero te fazer agora, mudando aparentemente de assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que é gaslighting? Se você não sabe, não fique envergonhado. Eu também não sabia e fui atrás para tentar descobrir. O gaslighting se define como o conjunto de agressões caracterizadas por abusos psicológicos, nos quais as informações da realidade da vítima são distorcidas ou omitidas, a fim de favorecer o abusador, ou inventadas com o fim de causar dúvida na vítima quanto à sua memória, à percepção de fatos de sua vida e à sua sanidade. Por que eu falei que era, né, uma falsa mudança de assunto?
Se você prestou atenção na definição que eu acabei de te dar, você está começando a ligar esta definição com o que nós falamos a respeito da Prevent Senior, né? Aí eu recebi um texto de um colega progressista, o Daniel Costa, e eu gostaria de ler alguns trechos deste texto com vocês, para as nossas reflexões sobre as informações que chegam até nós e as informações que não chegam até nós. Como que elas podem compor, né, este conceito de gaslighting. Então, o texto do Daniel Costa diz o seguinte: como parte da sociedade brasileira se tornou embrutecida, né? As pessoas parece que perderam um pouquinho de humanidade que ainda restava no coraçãozinho delas, né? Muitas pessoas olhando só para o seu umbiguinho ou para os seus filhinhos, ou então falando coisas imorais, como o presidente da República, né? Ah, eu só não te estupro porque você não merece, né? Olha a brutalidade das palavras. Isso daria uma escola filosófica inteira para se poder detalhar tudo, todos os significados que vêm com esta frase, né? Então vamos lá ao texto do Daniel Costa. A mídia tradicional, golpista e entreguista da nação é realmente manipuladora, né? Gaslighting, se você vai procurar o significado no dicionário de língua inglesa, você vai ver o que ele significa: manipulação. Por isso que o Daniel Costa está aqui começando o texto dele dizendo que a mídia golpista e entreguista manipula informações. Ela é quem diz a você o que você vai saber, o que você não vai saber e como você vai interpretar a informação que ela passar, né? Mas por um objetivo único: demonizar a vida política para que as pessoas odeiem a política e não queiram participar dela pelos meios institucionais republicanos e no sentido de que a política se torne um instrumento de justiça social. Então, olha só que sacada legal teve o Daniel, né? A gente sabe quem é progressista, quem é mais estudado, sendo progressista ou não, né? Que a mídia, de fato, se utiliza dos seus canais de mídia para defenderem uma ideologia. Então, por isto que é muito importante que antes de nós escolhermos um determinado jornal para nós lermos, né? Eu gosto muito de ler a Carta Capital. É muito importante, antes que você decida ler um determinado jornal ou uma determinada revista, que você leia o que é publicado como editorial. Porque através da leitura da linha editorial, que está sempre publicada no jornal ou na revista, você já vai entender qual é o posicionamento de todos que trabalham nos textos daquela determinada publicação.
Então, a linha editorial é quem vai dizer para você se você está lendo uma publicação que no seu contexto todo é de direita, ou é de esquerda, ou é de extrema direita, né? Como no caso a realidade governamental pela qual nós estamos passando aqui no Brasil. É lógico que na linha editorial eles não vão colocar lá, ah, nós somos um jornal de esquerda, ou nós somos uma revista de direita. Não, você vai ter que ler esta informação nas entrelinhas. Por isso que a gente fala que é tão importante estudar, né? Porque juntar uma letrinha com a outra, você está alfabetizado. Agora, você entender as mensagens na entrelinha que é de fato dizer que você está alfabetizado. Então, quando você lê um determinado jornal ou uma determinada revista, não pense que eles são isentos de ideologia. Existe ali uma ideologia que é defendida pelos diretores, né? Que são responsáveis pela linha do jornal, se é a favor ou contra o governo, se faz mais a linha da esquerda ou se procura ficar ali num meio de campo, tá? Então, o Daniel Costa, ele vem dar este fique esperto para nós. E aí ele continua. Fazendo isso, a mídia golpista afasta a população odiosa à política do Estado, que é a instituição administradora da coisa pública. Afasta da vida política democrática para que o Estado permaneça sendo o balcão de negócios, né? Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido em algum momento da sua vida alguém dizer assim, ah, eu não gosto de falar de política. Não gosto, só tem ladrão, a gente luta não dá em nada, eles acabam fazendo o que eles querem, né? Então, essas pessoas são resultado desta sociedade que te incentiva a não participar da vida política do país, né? É reforçada esta ideia de não participação pela mídia golpista e entreguista que nós temos no Brasil. E nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito disso aqui no nosso programa, né? O quanto nós temos brasileiros que acham que discutir política é perda de tempo, enquanto estes brasileiros acreditarem nisso, lógico, incentivados pela educação que receberam da sociedade como um todo, mas que é reforçada dia a dia na televisão para que você se desinteresse e acredite que nada nunca vai ter jeito, né, neste âmbito, que a gente precisa mudar a nossa concepção. Precisamos sim nos interessar, não acreditemos nessas pessoas. Eu lembro que eu usei até uma expressão para vocês. Ah, se você não quer estudar, tem preguiça, não gosta, deixa, né? Fica aí sentadinho em cima do seu rabo, continua reclamando, porque a elite vai ensinar os filhos a discutir política,
a se interessarem por política, porque são eles que dominam a política do nosso país. E para que a elite continue perpetuando este poder, eles educam os seus filhos, que vão educar os netos e assim por diante. Enquanto nós, pobres, alheios à vida política, acabamos sendo apenas consumidores do que for decidido nas altas esferas do poder. Aí o Daniel continua. Resultado: aumentam a injustiça social e a concentração de renda, tal como vemos, com outros os problemas que isso acarreta para a vida de todos. Nós vimos recentemente o discurso, né, do ministro da Educação, que, usando as mídias sociais, soltou aí um discurso para aqueles que não gostam de discutir política, que preferem serem consumidores do que é decidido pela elite, que os filhos dos trabalhadores não têm o direito de sonhar com a universidade, que a universidade deve ser deixada para os filhos da elite, mesmo porque é a elite quem paga os impostos que mantém as universidades. Como o filho do trabalhador tem que trabalhar para ajudar a família a ser sustentada, ele então vai ser direcionado para cursos profissionalizantes que o preparem para o mercado de trabalho, né? Então, através destes espaços na mídia, destas entrevistas que dão a um ser humano, né, horroroso como este, a mídia está ajudando a reforçar o discurso do ministro da Educação. Qual mídia estaria defendendo você? Aquela que, ao término da entrevista, fizesse os comentários sobre o absurdo que foi dito. Agora, aquela que apenas joga para você aquilo que o ministro falou, ela está sendo conivente com o que a elite quer. Então, nós precisamos aprender a olhar a nossa mídia na maioria. É óbvio que eu não estou falando de toda a mídia. Até citei a Carta Capital, que é uma publicação maravilhosa, né? Tem um trabalho maravilhoso e eu adoro ler. Mas a maioria da nossa mídia é sim golpista e entreguista, né? Quer fazer com que o pobre que não está estudando, não está trabalhando, acredite em tudo aquilo que ela está passando durante o dia como ideologia da classe dominante. Veja, né, o espaço que é dado para o trabalhador nos canais de televisão. Veja o espaço que tem, né, os problemas sociais da classe trabalhadora nos jornais televisivos ou da internet, né? A gente ouve falar, às vezes, até da revista Caras na televisão. Para quem lembra aí, né? A revista Caras, acho que era uma por semana, não lembro qual era o periódico dela, mas ela trazia informações importantíssimas. Quem eram os famosos que tinham ido passar o fim de semana na Ilha de Caras? E aí põe o pobre trabalhador para sonhar.
Ai, como eu gostaria de um dia poder ir a uma ilha destas e também usufruir de toda esta beleza, essa harmonia que existe lá. Ao invés de ensinar o trabalhador a pensar, a discutir os seus problemas que estão ligados à sua previdência social, aos seus direitos trabalhistas, ao seu direito de ter convivência familiar. Ou a gente sabe que uma das maiores reclamações dos trabalhadores é o tempo que é gasto para chegar ao trabalho e para voltar do trabalho. O tempo gasto com o transporte é tempo que o trabalhador perde de convívio com a sua família. Então, ao invés de instruir os trabalhadores a pensarem num mundo melhor a partir de justiça social, fica colocando o sonho de Cinderela na sua cabeça. Né? Não há problema nenhum que você sonhe em um dia ser uma Cinderela, mas que os teus sonhos não sejam povoados só pelos castelos, os príncipes e as fantasias. A vida real está acontecendo aqui e agora, e nós precisamos prestar atenção no que está sendo trazido para nós através das redes sociais, da televisão, dos jornais, das revistas. Qual é o tipo de informação? No que aquilo vai te beneficiar? Precisamos refletir, e para que nós possamos refletir, precisamos acompanhar a mídia progressista que está aqui tentando abrir os teus olhos para o teu mundo real, por mais difícil que ele seja, e te convidando, vem brigar com a gente. Unidos seremos mais fortes. Unidos poderemos transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa, mais igualitária. Hoje eu fico por aqui. Amanhã a gente volta às 17h15, aqui na Rádio e TV Lula na Veia, no programa Passando a Letra. Tchau, até amanhã.